últimas alegações. Vamos falar um pouquinho de hoje, porque é o seguinte, gente, a defesa, como a Carla explicou, vai apresentar essas alegações finais nesta sexta-feira com foco em dúvida razoável. A Carla vai explicar já já pra gente esse termo e também relacionamento consensual. A estratégia deve incluir a admissão de que o Diddy foi um namorado terrível, mas não foi um criminoso. Mensagens de texto vão ser utilizadas para enfraquecer a narrativa de coerção e a defesa vai alegar que provas, como por exemplo vídeos e objetos, foram tiradas de contexto. O juiz do caso é conhecido pelo rigor técnico e por uma certa neutralidade, né? A sua sentença, caso Diddy seja condenado, vai ser baseada em diretrizes federais com análise de agravantes, como por exemplo o uso de influência, padrão de abuso e impacto nas vítimas. Se condenado, o Diddy pode enfrentar congelamento de bens, curadoria judicial sobre a Bad Boy Records, bloqueio de receitas e perda de contratos. A sua marca já foi desvalorizada em até 80%. Mesmo em liberdade, ele pode ser alvo de novos processos cíveis por vítimas e também por ex-funcionários. Caso ele seja encaminhado ao sistema prisional, como a FCI Ottsville, terá direitos básicos, como por exemplo, higiene, livros, TV controlada, mas não vai ter acesso à internet, a nenhuma mídia ou a qualquer tipo de luxo. Ele vai poder ficar numa ala protetiva para evitar extorsões. O julgamento, que já é um marco aí na cultura pop e no direito criminal americano, está na sua fase aí decisiva e esse veredito vai selar o futuro pessoal, mas também o futuro empresarial de todo esse império que o Diddy construiu, não é, Carlinha? Exatamente. Hoje é um dia bastante importante porque é o dia final ali, né, da defesa. O juiz vai novamente, né, instruir ali os jurados em relação a questão, né, da dúvida razoável, da presunção de inocência, ou seja, nos Estados Unidos, no Brasil, nos países democráticos, né, a gente precisa entender o que é a presunção de inocência. Quem tem que trazer o ônus da prova é a promotoria, é a acusação, então temos que partir que ele é inocente. A promotoria conseguiu provar, né, todos esses crimes e agora vai entrar aqui a defesa e vai trazer a dúvida razoável. Isso, de fato, é uma organização criminosa? Essas mulheres foram obrigadas? Isso não seria uma relação adulta, consensual? E eles não negam as violências. Novamente, isso é uma estratégia muito inteligente da defesa, porque negar é burrice. Tem imagem, tem tudo, tem foto, tem pessoas ali que testemunharam e que viram. Então, o que acontece? Eles vão dizer que ele é uma pessoa, de novo, é um namorado, assim, né, agressivo, ele praticava violência doméstica e não esses crimes federais que a promotoria está trazendo. E tem uma coisa que é muito importante, vale quem gosta, né, desse assunto, procurar um defensor, o nome dele é Alan Dershowitz. O Regis trouxe aqui o caso do O.J. Simpson, e esse era uma das mentes brilhantes nesse caso, porque ele dizia a seguinte frase: eu só preciso plantar a dúvida em um jurado. Tudo ali tem que ser consensual. Se eu ganhar um jurado, eu ganhei o júri. Então, a gente precisa entender o que vai acontecer agora. Findado, né, essa fase agora das alegações, porque depois que a defesa falar, a promotoria volta, aí esses jurados vão receber as instruções do juiz. A gente já explicou que alguns quesitos, né, ontem saíram da mesa para não criar tanta confusão. E aí, por que é que ele, muitas pessoas estão perguntando, pode pegar a prisão perpétua? Essa lei RICO, o que ela diz, né? Que é uma lei dessa estrutura de organização criminosa. Que se você tiver homicídio ali dentro, não temos. Não foi provado nenhum homicídio. E se você tiver menores de idade na questão deste aliciamento, você encara a prisão perpétua. As pessoas perguntam, mas tem algum menor de idade? Esse menor de idade esteve no banco de testemunhas? Não precisa estar necessariamente. A promotoria tem ali agora no rol dela as ações cíveis. E infelizmente, gente, tem várias ações cíveis ali com menores de idade na época. Hoje são pessoas já com mais de 18 anos. E aí, para explicar para as pessoas que nós temos 2 julgamentos. Porque é o seguinte, como é que acontece?
Depois que o júri terminar, né, de entender é culpado, não é culpado, é inocente, não chegamos a um veredito, mas digamos que eles todos entrem em consenso e digam, ele é culpado de todos esses crimes. O juiz vai agradecer, ali é terminado. Vamos ter ali de 2 meses a 6 meses agora para o juiz definir a sentença. O que quer dizer isso? De 2 a 6 meses. Como o caso dele é muito complicado, serão 6 meses, porque eles não chamam de um novo julgamento, mas é mais ou menos isso. O que acontece? O povo decidiu que ele é culpado. Agora volta para o juiz. O que o juiz vai fazer? Vai ler toda aquela documentação de novo, que é uma fase de pré-sentença. Vai chamar de novo a promotoria vai levar toda essa documentação, inclusive a documentação civil, chama a defesa, chama a família dele que vai pedir, né, clemência, né, para que ele não seja preso, vai falar da idade dele, enfim, vai falar se ele fez algum trabalho comunitário, aí vai contar outras coisas, vai tentar sensibilizar o juiz, mas o juiz também chama as vítimas, porque é a questão de você ouvir a vítima. Isso nós não temos no Brasil, tá? O juiz quer saber qual foi o impacto que esses crimes causaram na vida dessas pessoas e que tipo de justiça essas pessoas estão querendo. Então, ele vai ouvir tudo isso de novo. Mas, Carla, uma dúvida. Ele vai continuar preso, né? Continua preso. Nesse processo todo, ninguém tira o homem da cadeia. O que acontece é um outro julgamento. Só que esse outro julgamento vai determinar a gravidade de tudo que foi apurado. A dosimetria. Isso, exatamente. Aí, quando a gente para pensar nesse juiz, que é o Arun Subramanian, e ele é um discípulo, né, da Ruth Ginsburg. Essa mulher é maravilhosa, tem filmes sobre ela, vale a pena todo mundo assistir. Ela foi uma ministra do Supremo, né, Tribunal Federal nos Estados Unidos, e o trabalho dele é em cima da justiça restaurativa e não punitivista. Isso o que quer dizer isso? Então, ele procura uma questão de restaurar, né, a justiça tanto para as vítimas como para a família dos acusados e o acusado também. E não só de punir, ele não acredita só na punição. E o que significaria, né, a justiça punitivista? Se ela fosse... Eles têm uma teoria que, se ela fosse tão boa, né, os Estados Unidos não teria mais crime, porque você constrói, né, a penitenciária, e isso não para o crime. Então, a restaurativa é entender o porquê que esse determinado crime acontece e como é que a gente restaura tudo isso. Então, eu não acredito, tá? Eu não acredito que ele dará prisão perpétua para ele. Mas a gente tem Você que não lembrar... acha? Acho que não. Acho que eu fui, inclusive, pesquisar o histórico dele. Ele é um juiz bastante... Ele está novo, ele entrou em 2023, tá? Nessa corte. Ele é um juiz federal, mas ele é bastante experiente, ele é bastante consensuoso, ele é muito a favor das leis, então tudo dele vai ser embasado nas leis americanas, ele vai ouvir todos os lados. É o mínimo que se espera de um juiz, né? Mas tem juiz que não quer nem saber da lei, né? Ele diz o seguinte, nós vamos aplicar a lei e não a vingança. Ele já falou isso outras vezes, ele não aceita a vingança, por pior que seja o crime que aquele determinado réu cometeu. E aí, o que ele vai fazer? Depois disso, ele volta junto ali do gabinete dele, junto com seus assistentes, e vai dar a famosa dosimetria, que é a quantidade de pena que ele vai pegar. Mas ele está com 55, quase 56 anos. Qualquer coisa que ele pegue, 20 anos, que seria a pena mínima da Lei Rico, acho que é 25, se não me engano, ele já está com 80. Mas só uma dúvida. Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, você pega 30 anos, depois de 6 meses já vira 15, depois de um ano já virou 10 e já foi. Lá não. Não. Lá é diferente. Lá se falaram é 30, é 30. Lá Lá não tem essa coisa de 1/6 da pena, não tem nada Lá disso. não tem progressão de regime. Não. O que acontece? O juiz vai determinar para onde ele vai, que tipo de penitenciária ele vai. Se é uma de segurança máxima, média ou mínima. Eu não acredito que ele vá para uma prisão de segurança máxima, porque ele não cometeu homicídio, pelo menos não ficou comprovado. Ele não está ligado a nenhum cartel, né, de drogas. Sim. Ele deve ir para essa penitenciária de segurança média. A gente estava ontem avaliando.
E o que acontece? Ele perde... Não é só isso, gente. Ele perde muita coisa daqui para frente. Número 1, lá nos Estados Unidos, uma outra questão também, ele terá que pagar, indenizar a justiça também. Cada vítima ali vai receber pela justiça criminal o valor de uns $250 mil. Aí Sim. você vai somando essas múltiplas vítimas. Enfim, tem toda uma... Fora os processos posteriores, né? Os cíveis, que são muitos, não param de chegar a processos cíveis. A promotoria já pediu o congelamento dos bens dele. Olha só. E assim... Já tá ferrado, né? Não, Querendo ou não, se quando for a pegar gente- perpétuo ou não, já tá ferrado. Quando a gente levanta aqui o congelamento dele de bens... E a penitenciária para onde ele vai é bem interessante porque tem várias pessoas famosas e importantes. Mas depois eu conto. Mas só falando do congelamento de bens, isso aconteceu com Harvey Weinstein, Sim. com Bernard Madoff. Então, assim, os bens vão ser congelados, aí tem uma curadoria, e aí a pergunta que fica, mas e a família? Não interessa. Agora é recompor, né, não só a questão da justiça criminal, mas a justiça civil. Alguma reparação, essas vítimas terão dinheiro. Sim. E é direito. E essa reparação é feita através do dinheiro.